E aí galera, beleza? Estamos aqui com o pastor Jorge Miranda. Ele é a prova real daquilo que a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém sequer imaginou aquilo que Deus tem preparado para nós. Pastor, tudo bem? Paz, minha querida, graças a Deus, tudo bem. Pastor, o que nós devemos e não devemos fazer com um jovem que acabou de entrar na igreja e está na homossexualidade? O que nós nunca devemos fazer jamais, apontar para esse jovem. A igreja ela tem uma grande dificuldade para amar e uma facilidade para criticar, principalmente os jovens. Por quê? O pecado das pessoas que estão homossexuais estão expostos. A pessoa que entra homossexual na igreja, quando é visível na vida dele que ele está na homossexualidade, o pecado dele é visível, todo mundo está vendo. Então é um pecado exposto, mas o pecado de muitos que estão encobertos. Entendeu? Então Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A homossexualidade ela tem uma raiz. Então o que os jovens, né, tanto os jovens como os adultos, nós precisamos olhar para as pessoas que estão homossexuais e perguntar para Deus, Deus, o que levou essa vida a estar vivenciando o estado da homossexualidade? Porque alguma coisa na vida daquela pessoa aconteceu para que ela hoje estivesse vivenciando o estado da homossexualidade, porque nós sabemos que ninguém nasce homossexual. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaremos chamando Deus de incompetente, porque a palavra dele diz que Deus criou macho e fêmea. E todo homem, toda mulher que nasce de uma relação sexual, nasce com a semente do pecado. Está lá no Salmo 51, versículo 5, que diz que a iniquidade nós fomos formados e em pecado concebeu a nossa mãe. O pecado dele é da homossexualidade. Ah, pastor, mas eu nunca passei pela homossexualidade, eu me converti tem pouco tempo, tudo bem, mas o que diz Efésios capítulo 3? Efésios capítulo 3 diz que todos nós éramos por natureza filho da ira. Então, se todos nós éramos filho da ira, tanto hétero quanto homo. Agora, por que eu vou apontar o defeito para uma pessoa que está homossexual? Porque o pecado dele está visível. E o meu? Que ninguém está vendo. Não é verdade? E as minhas mentiras? E os meus desejos sexuais? E os meus impulsos sexuais? Né? E eu falar mal das pessoas. E quanto jovem não idolatra o seu corpo? Quantos jovens não se idolatra bem? Quantos jovens se sente, o bambambam da questão? Quantos jovens sofrem na pornografia, na masturbação, na lascívia, na fornicação? Mas porque é hétero eu vou olhar para o homem e vou condenar? Não, de forma alguma. Então isso nós precisamos pedir para Deus, porque nós não temos esse amor ágape. Nós precisamos pedir para Deus, Deus, eu preciso de um amor ágape, independentemente se a pessoa está homossexual ou não. Outra coisa que nós precisamos aprender na igreja é incluir essa pessoa que está homossexual no nosso grupo. Porque muitos, principalmente que eu volto, aqueles que estão com pecados expostos, a galera rejeita, fazem piadinha. Eu participei de um congresso de jovens, tinha mais de 150 jovens, e lá tinha um rapaz que estava homossexual e começaram a fazer piadinha com o rapaz na hora da janta. Você entendeu? Então quer dizer, poxa, e era só crente. Aí ele veio falar isso pra mim. Então quer dizer, por que não incluiu ele no grupo? Então as pessoas que estão homossexuais vêm para a igreja hoje, a galera, os jovens não querem incluir eles no grupo. E quando inclui no grupo, aí fica outro grupo soltando piadinha, dando sorrisinho. Por quê? Qual que é a diferença? Jesus não morreu por ele também? Então nós precisamos incluir essa pessoa no grupo, essa pessoa precisa ser amada, ela precisa ser entendida e ela precisa entender que o pecado dela não é diferente de todos os outros, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Coríntios capítulo 6, versículo 10 fala sobre 10 pecados. Ali fala dos mentirosos, dos ladrões, as pessoas que falam mal dos outros, falam dos homossexuais. Então ali o pecado está de todos. Não é só do homossexual. Então a igreja precisa deixar de ser preconceituosa. Nós não somos homofóbicos.
mas nós somos preconceituosos. Entendeu? Então, assim, amar as pessoas que estão homossexuais, incluir essa pessoa no grupo e passar a ser amigos verdadeiros. Então, quando essa pessoa se sente amada, quando ela se sente acolhida dentro da igreja, é muito mais fácil para trabalhar com essa pessoa e essa pessoa vai lutar muito mais para deixar o estado da homossexualidade. Agora, quando ela se sente rejeitada, quando ela se sente humilhada, quando ela se sente discriminada, aí ela sai da igreja. É por isso que a igreja inclusiva está crescendo do jeito que está. Porque eles vão para a igreja verdadeira, onde prega a palavra verdadeira, e ali eles são rejeitados, eles são humilhados, eles não são incluídos em grupos nenhum, por causa do preconceito. Eles saem e procuram uma igreja que aceita eles com a homossexualidade, como essas igrejas desses pseudos pastores homossexuais. A igreja precisa amar essas pessoas e entender que Jesus também morreu por eles, por elas. Tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém.